Então estamos iniciando aqui mais um tema importante, é uma série que já destacamos no começo, mas vamos repetir aqui, Check-up Espiritual Parte 1. É uma série revisão de vida, assim como nós fazemos a revisão do carro, quando vai viajar, quando você precisa ver se está tudo certinho, você faz um check-up lá no médico, você faz vários exames. Esse check-up é uma expressão, né, que você faz uma avaliação geral, e essa é a parte 1, até a continuação, depois no próximo vídeo, não percam. E é muito importante você também compartilhar para que outros possam ser abençoados como você nesse estudo bíblico, nessa série, tá bom? Então temos aqui o tema e nós sabemos quanto é importante fazer esse autoexame. Afinal de contas, se você vai viver naquela vida cristã, a tendência é se acomodar, a tendência é você aceitar certos velhos hábitos, ou talvez nem rejeitar alguns hábitos e vai se acomodando com eles, e isso não é bom, porque isso afeta a sua vida espiritual. Nessa revisão nós vamos ver algumas coisas importantes. A primeira grande pergunta é: verdadeiramente sou nascido de Deus? Há pessoas cristãs, religiosas, que não são nascidas de Deus, infelizmente. Ser nascido de Deus significa ter uma experiência sobrenatural do Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, confessa a Jesus como Salvador, o Espírito Santo toca no seu espírito que estava morto, separado de Deus, e você recebe a vida de Deus, a natureza de Deus, e a partir daí, então, você fica conectado com Deus, tá? O seu espírito fica ligado a Deus, porque ele estava desligado. Aliás, a palavra religião, que vem do latim religare, a ideia de algo que estava desligado foi religado. E a verdadeira religião está naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem disse isso mesmo? Foi Jesus Cristo. Ele disse: eu sou. Tá? A expressão eu sou é aplicada ao próprio Deus, quando disse para Moisés: eu sou o que sou. Tá? Eu sou, eu sou. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o teu Deus, eu sou. Então, Jesus, eu sou o caminho, então eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, e assim por diante. Jesus usou sempre a expressão eu sou, que é um dos nomes uma expressão para o nome de Deus. E então, se você está no caminho, que é Jesus, a verdade e a vida, você vai chegar até o Pai espiritualmente, vai ser ligado ao Pai espiritualmente. Isso é que o próprio Jesus chamou de novo nascimento. Você passa a ser então uma nova criatura. Mas a pergunta é: você é um religioso? Você frequenta a igreja? Você conhece a Bíblia? Ou você realmente tem essa experiência maravilhosa do novo nascimento? Tá? Então, o que é necessário para você nascer de novo? Bom, para receber Jesus Cristo como Salvador é necessário, primeiro aqui, ter a convicção da sua condição pecadora. Você sabia que todos nós somos pecadores? Uns até fazem assim: bom, eu sei que sou pecador, mas nem tanto, né? Eu não sou tão pecador quanto as pessoas que eu conheço por aí. Eu sou até aqui bonzinho, eu sou muito bom, tá? Eu sou santo, mas eu sou bom. Olha, você pode ser muito bom, mas você é pecador de nascença. Você nasceu em pecado, você já nasceu separado de Deus, tá? Então imagina um país onde tem escravatura e tem uma família de escravos. Quando gera um filho, o filho já é escravo, tá? Então você já nasceu escravo do pecado, infelizmente. E quem é escravo precisa de uma libertação. E o escravo, para ser liberto, ele tem que pagar um preço. Afinal de contas, ele tem um preço. E Jesus pagou o preço, por isso você agora pode deixar de ser escravo. Mas você tem que reconhecer: eu sou escravo do pecado. Essa é a sua condição pecadora, escravo do pecado. João capítulo 8, Jesus afirmou: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Tá? Mas conhecereis a verdade vos libertará. Outro ponto importante é você, já que você tem consciência dos seus pecados, tem que ter arrependimento. A palavra arrependimento significa você sentir tristeza profunda pela sua condição pecadora. Você não pode se acomodar achando que isso é normal. Você tem que saber que isso afeta primeiramente o coração de Deus, porque Deus fez você para
para você estar conectado à vontade dele, mas o pecado é exatamente contrário à vontade de Deus. O seu pecado diz assim: seja feita a minha vontade e não a dele, a de Deus, tá? Então, aí o pecado ele vai crescendo em você. Quanto mais você faz a sua vontade, na vontade de Deus, mais pecador você fica. Porque exatamente o pecado é fazer algo que desagrada a Deus. Então, quando você tem essa convicção e arrependimento de ter vivido uma vida longe de Deus, separado de Deus, fazendo a sua vontade, não a vontade de Deus, isso te dá uma tristeza profunda, que a Bíblia diz que é arrependimento, tá? Então, há vários tipos de tristezas no mundo. A Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo, ela vai trazer a morte, mas a tristeza segundo Deus vai trazer arrependimento para a salvação. Então, é muito importante você avaliar. Eu passei por essa experiência do arrependimento. Eu fiz apenas uma confissão de boca, uma confissão intelectual, aquela oração do pecador: ah, Senhor, reconheço que sou pecador, eu nasci em pecado, eu te recebo como Salvador, perdoa meus pecados. Mas isso pode falar da boca para fora. Tem que ver se no seu coração realmente você sentiu profunda tristeza por todas as suas mentiras, por todos os seus enganos e por toda a desobediência, toda a rebeldia da sua vida. Era que você for uma pessoa bem moralista ou bem moral, assim, uma pessoa de boa moral, de boa conduta, mas você tem pensamentos ruins, intenções ruins, você, por mais que se esforce, você não vai conseguir salvar a si mesmo. Então, arrependimento dos pecados e agora, depois que tem esse arrependimento, uma confissão baseada na fé do seu coração. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz claramente: olha, se confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tá? Então é necessário uma confissão. Por que a confissão? Porque a confissão acompanha a fé, o comprometimento com Deus. Porque, na verdade, Deus vai fazer uma aliança com você. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre aliança. E vamos dar um exemplo da aliança conjugal. Um homem só se torna esposo de uma mulher, né? E a mulher é esposa desse homem, se houver uma confissão diante de uma autoridade que tem fé pública, por exemplo, um juiz de paz, onde ele pergunta: você aceita essa mulher? Você ama essa mulher? Ele fala: eu amo. Você acha ela linda? Ela é linda. Você aceita como legítima esposa? Ah, não sei, eu vou pensar. Você está na hora? Bom, então não vai ter casamento. Tem que ter uma confissão, tem que ter um sim. Deus vai fazer uma aliança com você. Então, essa confissão é muito importante. Por isso, uma confissão baseada na fé do seu coração. Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador. Você crê que você precisa de um Salvador. Você crê que Ele é o seu Salvador, o único e suficiente Salvador. Crê de coração. Bom, a Bíblia diz: se você confessar Jesus como Senhor, e confessar como Senhor significa colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, tá? Naquele tempo de Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, era um tempo em que havia o senhor dos escravos. As pessoas, era um tempo de escravatura. As pessoas eram vendidas ou eram submetidas à escravidão como despojo de guerra. E então o senhor mandava. O senhor não pede, por favor, ele manda. E o escravo não tem salário, não tem direitos, não tem voz. Tá? A partir de que você faz isso como senhor, você passa: bom, senhor, estou me anulando, e a partir de agora Jesus Cristo passa a mandar na minha vida e governar a minha vida. Se você governa a sua vida, tem uma coisa errada. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, porque ele sabe como que é o governo e o reino de Jesus, né, dentro da sua vida, para você poder então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E assim, é lógico, as demais coisas serão acrescentadas. A primeira coisa que vem é a salvação, tá? E também é necessário entender que jamais ninguém poderá alcançar essa vida espiritual por obras ou méritos humanos. Tem muita gente falando assim: eu vou ser salvo porque eu sou muito bom, você sabe o que eu faço, sabe? Olha, a gente vai inventar muitos artifícios, há muitas pontes quebradas, mas nenhuma chega até Deus. A única ponte que chega se chama Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Então, ele é o caminho. Ah, mas como que eu vou ser salvo então se ele está tão distante? É pela fé. E essa salvação é recebida não por méritos, não que você merece, ou por obras que você faça, mas a salvação é recebida somente pela graça de Deus por meio da fé.
Efésios 2, 8 e 9, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de obras para que ninguém se glorie. Amém? É pela graça. Não é de graça, porque foi pago um alto preço, mas pela graça. Significa que se você não precisa pagar, não é porque não vale nada. Você não precisa pagar porque já foi pago. E a Bíblia diz lá, Pedro, quando fala disso, ele fala assim: não foi com prata nem ouro que vocês foram comprados da sua vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue, precioso e imaculado, né? Precioso e santíssimo sangue de Jesus, já foi comprado por um alto preço. A salvação foi caríssima, custou a vida do Filho de Deus, ele morreu no seu lugar. E agora você recebe essa vida eterna, essa vida maravilhosa, essa bênção, pela graça de Deus, não pelas suas obras. Não há nada que você possa fazer, nada. O que você precisa fazer para Deus amar mais você? Nada. Se você errar, Ele te ama. Se você não errar, Ele te ama. Se você obedecer, Ele te ama. E se você não obedecer, Ele te ama. A questão é, se você não obedecer, não desfruta do amor dEle, não desfruta da comunhão dEle, não desfruta das bênçãos dEle, mas Ele continua te amando. É pena que você não desfruta do amor dEle. Deus ama a todos. João 3,16 é tão conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, o mundo inclui todos, não deixa ninguém de fora, porque está falando da humanidade. A palavra mundo ali quer dizer humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é abrangente. Deus amou o mundo. Mas o que acontece com muita gente que ouve a palavra de Deus e não muda de vida? O que acontece? Vão na igreja, fazem orações, fazem promessa e tanta coisa, até tentam imitar os cristãos verdadeiros, mas no fundo eles sabem que não são. É uma capa, é uma casca, é algo assim, né? Que é uma máscara, vamos dizer assim. Então, mas acontece porque não muda o coração, porque receberam a palavra de Deus, mas essa palavra não foi misturada com fé. Aqui em Hebreus capítulo 4, 2, você faz uma referência inclusive ao povo de Israel no deserto. Os israelitas, quando saíram do Egito, indo para Canaã, por que morreram no deserto? Eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram as boas novas na época, que foi passado através de Moisés, que tinha uma comunicação direta com Deus, foi o maior dos profetas que já existiu, né? E ele, como homem, ele tinha intimidade com Deus também, ele passou a palavra. E é mais assim, a palavra da pregação nada lhes aproveitou, mas por quê? Por quê? Por quê? Ora, porquanto não estava misturada com fé aqueles que a ouviram. Então tem que ter uma mistura, sabe? Tem que ter uma mistura, né? Há algumas... existe algumas matérias que são resultado de misturas, né? Por exemplo, se você pegar só areia para você construir uma casa, você juntar areia, não vai cair, porque a areia ela não tem sustentação. Mas se você misturar areia com cimento e colocar água, uma mistura, porque aquilo ali que era uma massa, vira uma pedra, tá? E vai ligar os tijolos e a sua casa vai estar firme. Estou dando um exemplo de uma mistura. Assim que você mistura ingredientes para fazer uma salada, para fazer uma sopa, para fazer um bolo, tá? Então, dentro de você precisa ter uma mistura muito boa. Você tem que ouvir a palavra, você ouve com a sua alma, aí você tem que misturar com a fé que é gerada no seu espírito. Com essa mistura vai acontecer algo maravilhoso, maravilhoso, sabe? Então, a palavra de Deus, muitas vezes, ela não é misturada com fé. O que acontece nessa mistura? Às vezes a mistura é errada. É misturada com a razão humana. Você tem que entender com a razão, você tem que entender racionalmente. A palavra de Deus não é racional nem irracional, ela é suprarracional, está acima da razão, é pela fé. A Bíblia diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados
pela palavra de Deus. É pela fé que nós recebemos Jesus como Salvador e o perdão dos pecados. É pela fé que você crê na vida eterna. Pela fé que você já sabe que você tem um lugar garantido no céu. É pela fé que você sabe que é filho de Deus. Tudo é pela fé. A razão humana não explica isso, sabe? E muitas vezes está misturado com emoção. A pessoa sente uma alegria, a pessoa sente algo tremendo. Eu quero, eu preciso, mas aquilo só está na área da emoção. São pessoas que inicialmente você fala, olha, essa pessoa aqui agora, esse é o fulano, agora ele está firme com Deus. E Jesus falou que é uma semente que caiu no meio dos pedregais ali, não caiu na terra boa, não tem raiz, vem as tribulações, os problemas, as dificuldades, os desafios, e logo desanimam. Eu tenho testemunho de pessoas que receberam grandes milagres, olha, e depois aconteceu uma coisinha ali e tá, parou de seguir a Deus, pelo menos não se agregou mais ao corpo de Cristo, a igreja. Eu me lembro de uma situação, muitos anos atrás, um senhor, ele ali próximo da igreja São Caetano, ali do bairro Boa Vista, onde foi quando começou, ali, né, na rua Boa Vista, onde passa o ônibus até hoje. Interessante que ele veio, aceitou Jesus como Salvador, só ele, a família dele não, e aconteceu um milagre, ele conta isso, eu não vi, que ele foi atropelado por um ônibus. O ônibus passou em cima, inclusive, da barriga dele, olha só, e não aconteceu nada, o ônibus. Ele levantou, sacudiu a poeira, houve de pessoas que viram isso, e ele contou esse testemunho maravilhoso. Depois sua família veio para Jesus, a esposa dele e tal. Isso aconteceu, passados meses, ele sumiu. Eu era garoto ainda, meu pai era pastor, eu ia na casa dele, tomava um cafezinho, mas só o cafezinho, não quis mais saber de Jesus. Se ele proibir a esposa dele de ir na igreja, ele ficou assim, não sei, alguma coisa aconteceu, até que forçar para ir. Falei, mas o senhor vai receber um milagre tão grande, mas ela veio, a sua fé estava baseada, quem sabe, não sei, talvez uma emoção, porque não tinha raiz, apesar de um milagre tão grande, né? Pode ser também misturado só com uma fé humana. Em Atos 17, 22, quando Paulo fala aos gregos em Atenas, diz, vocês são muito supersticiosos. Lógico que tinha uma fé supersticiosa, mas era humana. E Paulo, vocês são acentuadamente religiosos, exageradamente religiosos. Inclusive, ele visitou a cidade, viu altares para todos os deuses, até para um Deus que a gente fala assim, bom, se esquecemos de algum, vamos colocar aqui uma placa ao Deus desconhecido. Muito supersticioso, mas era uma fé humana, tá? Essa fé humana não salva. O que vai salvar é a fé que vem através da palavra de Deus. Porque nós temos aqui um texto muito claro, que em Romanos 10 mesmo, Paulo fala isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé. Agora, há um mistério no coração humano, que alguns se fecham e não recebem fé. A fé não cresce, a fé não desenvolve. Eu também não sei explicar, mas é um mistério. Alguns não conseguem crer, não conseguem. A razão, um bloqueio, alguma coisa que está ali e não deixa. Mas nós vamos ver aqui que em Efésios 2:8, né, que a palavra de Deus para produzir o novo nascimento, então ela precisa ser misturada com a fé que vem de Deus. Amém? Não é qualquer fé, tá bom? E também é necessário que uma revelação espiritual. Um dia Pedro fez uma declaração muito forte, era uma conversa entre Jesus e seus discípulos, uma conversa bem particular, e Jesus fez ali uma enquete, né? O que diz os homens que eu sou? Ou quem diz, né, que eu sou? Senhor, estão falando tanta coisa, falo que o Senhor é um grande profeta, alguns falam que você é Jeremias, que é Elias, que é João Batista que ressuscitou dentre os mortos, alguns falam que você é um embusteiro, um impostor, tem tanta gente falando, e Jesus falou, e vocês, o que dizem? E Pedro tomando a palavra, muito ousadamente, né, falando em nome até do grupo, quem sabe, né? Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha, que afirmação importante. Será que ele descobriu isso intelectualmente, emocionalmente, só porque ouviu falar? Não, Jesus diz, Pedro, você é bem-aventurado, quer dizer, você é muito feliz, Simão Barjonas, quer dizer, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, você só recebe esta revelação de forma sobrenatural.
Quem hoje nasceu de novo é porque teve uma revelação que veio do Pai que está no céu. Então você recebe a revelação pela fé diretamente do céu, amém? Aqui na terra não é possível produzir a fé salvadora, ela tem que vir direta do Pai Celestial. Então, parabéns a você que crê em Jesus de coração, que pode dizer como Pedro, eu tenho certeza absoluta, eu estou disposto até morrer por essa fé, olha, eu dou minha vida por essa fé vale mais que a minha vida, porque eu tenho a vida eterna, vale mais que a vida terrena. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, eu tenho essa certeza, Ele é meu Senhor, meu Salvador, amém? Você crê assim? Então, parabéns. Olha, essa fé não foi gerada aqui, viu? Não foi um pastor, não foi um bom pregador, não é porque você também conseguiu ser um bom leitor, um bom entendedor da Bíblia, você recebeu revelação espiritual. Que maravilha! Parabéns, amém? Parabéns mesmo. Nós queremos então agora dizer para você, se você teve essa revelação, nós vamos ver os resultados dessa revelação que produziu em você um novo nascimento. Você não entendia as coisas de Deus, passa a compreender. Tá, que coisa linda, amém? A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito porque parece loucura, mas aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Ou então, dentro de você há um homem natural, uma pessoa natural, aquela pessoa que nasceu sem revelação. Mas quando você recebe a revelação, a Bíblia passa a você dizer que você é uma nova criatura e agora você é uma pessoa espiritual. Então, você passa a compreender as coisas espirituais. E o Espírito Santo passa a dirigir você e controlar você. A Bíblia diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida já os livrou da espírito da lei do pecado da morte. Agora você é controlado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. No mesmo capítulo, Romanos 8, diz também, tudo que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é o Filho de Deus. A pergunta é, quem guia você? É você mesmo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo também só guia você se você permitir. Ele não força você, ele não violenta a sua vontade, ele permite, ele conduz, ele dá uma direção e você tem a opção de seguir ou não seguir. Mas se você é nascido de Deus, você tem o Espírito Santo, então agora dirigindo você, controlando você, e isso é o melhor que você pode fazer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Outra coisa, agora você não vive mais pecando habitualmente, você está livre. Antes você era escravo do pecado, você falava assim, eu não quero mais fazer isso, mas fazia. Eu não vou fazer mais o mal, mas fazia. Agora você não vive pecando habitualmente, você está livre. Você pode pecar acidentalmente, é lógico, pode acontecer que você ainda está num corpo corruptível, você ainda está numa condição humana suscetível ao pecado. Porém, se você pecar, você fica muito mal, porque o pecado não é gostoso para quem nasceu de novo. Ele é muito bom para a carne e para quem ainda é carnal, para quem é natural. Ele gosta de pecar. Alguns até acham muito gostoso pecar, acham normal pecar, mas quem é nascido de Deus, o pecado é horrível. O pecado dói. Quando você faz uma coisa errada, dói. Você fala, não podia ter feito isso, não podia ter feito. Que coisa horrível. Desagradei o Espírito Santo, entristeci o Espírito Santo, entristeci pessoas, magoei pessoas. Aí você, então, sente um profundo arrependimento, você corre lá e confessa ao Senhor. Confessa admitindo que você errou. Aí o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você volta a ter aquela paz gostosa, aquela paz gloriosa com Deus. Então, nesse caso, se você nasceu de Deus, não tem mais prazer no pecado, não vive habitualmente no pecado. Olha, vai fazendo o seu check-up, tá? Você compreende as coisas espirituais ou você é mais aquela pessoa que não entende nada da palavra de Deus, só entende o que as outras pessoas falam? Né? Nós sempre às vezes precisamos de alguém para nos explicar a palavra de Deus em alguns aspectos, mas há uns fundamentos que você tem que ter que não depende de explicação humana. Alguém precisa convencer você que você é nascido de Deus, isso não tem como, né? É o Espírito Santo que convence você e ele que confirma você, tá bom? Outra coisa importante, você passa a ter uma vida plena e abençoada. Em João capítulo 10, versículo 10, eles falam assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida abundante.
Vida abundante significa vida plena, completa, abençoada, não falta nada. Efésios 1:3, que está aqui também foi mencionado, olha, diz assim: vocês já foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você que nasceu de novo já está plenamente abençoado. Já tem todas as bênçãos. Agora você só vai desfrutar das bênçãos, tomar posse das bênçãos. Elas já estão depositadas, você já tem um crédito. Uma coisa fala assim: eu te coloquei um dinheiro na conta na sua conta bancária. Mas você não está desfrutando ainda, porque você tem que sacar esse dinheiro, ou você tem que usar esse saldo, esse valor que já está ali. Você já tem um saldo positivo nos céus. Todas as bênçãos espirituais de Cristo já são suas. Você só vai tomando posse pela graça de Deus, né? Que veio pela graça e pela fé. Amém? Ok? Então, você agora tem uma vida plena e abençoada. Outra coisa, você tem certeza que desfrutará da vida eterna no céu. João 3,16, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Ou melhor, João 3,16 fala, tem a vida eterna, né? Se terá, seria futuro, mas tem. Você já desfruta aqui na terra uma vida eterna que vai continuar no céu, mas já começa agora. Você já está na eternidade. Filipenses 3 fala da esperança, da vida eterna. Nossa pátria não é aqui, nossa pátria é no céu. Então você agora tem os resultados do novo nascimento e também vamos ver algumas evidências do novo nascimento. Olha, o Espírito Santo vai testemunhar no seu espírito, dando convicção. 3 coisas básicas que colocamos aqui: do perdão dos pecados, se sentir realmente perdoado, acabou a culpa, não tem mais culpa, tá? Tem aquela memória da tristeza do pecado que fica, você fez tanta coisa errada, você olha para trás, para o seu passado com tristeza, mas não com culpa mais. Você tem certeza? Foi perdoado. Se eu fui perdoado, então eu tenho paz com Deus. Eu tenho a certeza também da vida eterna. Eu sei que essa morte aqui não é o fim, essa morte é apenas uma passagem para a vida maravilhosa que vai se iniciar, que é apenas uma passagem rápida. A nossa vida aqui é um sopro, a nossa vida aqui, diz o Salmo 90, é um ponto ligeiro, uma coisa assim, começa de manhã, como uma plantinha que nasce de manhã, ela floresce, mas à tarde murcha e seca, passa rápido demais, né? Outro dia eu tinha 10 anos, depois 20, 30, 40, já passei dos 50, passei até dos 60, hein? Olha só, e vai muito rápido, tá? Mas você sabe de uma coisa: você tem a vida eterna em Deus. Outra coisa importante também, isso aqui é tremendo, isso aqui é demais. O Espírito Santo testifica no seu espírito que agora você é filho de Deus. Você pode realmente fazer a declaração e dizer: Pai nosso que está nos céus. Você pode até ser mais específico: meu Pai, Pai celestial, Pai maravilhoso, Pai da glória. Só chama de Pai quem é filho, tá? Há muitos deuses, muitas religiões, eu vou citar aqui, isso até de ética, mas nenhum deles se coloca como Pai, né? Coloca apenas como poderoso e tal, e as pessoas têm que seguir ele, senão ele tem as ameaças todas, né? Acho que as religiões quase todas são do medo, então, de promessas fantasiosas. Deus é Pai, trata você como filho, recebe você como filho, adota você como filho. E o Espírito Santo traz essa convicção. Não é ninguém que te convenceu isso, só o Espírito Santo lhe pode dar a convicção. De Romanos 8,16. O próprio Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele confirma isso, tá? Então, por exemplo, você sabe quem é seu pai, quem é sua mãe. Provavelmente, sim, se você pode conhecê-lo. Por quê? Só porque está no papel? Também, está lá no registro. Mas que há testemunhas disso. Há testemunhas que viram você nascer, testemunhas que viram sua mãe grávida, você é filho dela. Mas se você for adotado, as testemunhas viram você sendo adotado. Então, o Espírito Santo testifica porque é testemunha daquele momento que você foi adotado por Deus quando recebeu Jesus como Salvador. E ele, se ele é testemunha, o que ele faz? Ele testifica. Por isso a palavra testificar, que é parecida, você não de testemunhar, é o testemunho do Espírito. Só pode dizer que você é filho de alguém quem é testemunha disso, tá? Olha, você realmente é filho. Eu tenho dúvidas, não tenho dúvida, você realmente é filho do fulano. Por quê? Porque eu estava lá, eu assisti, eu fui lá. Agora é possível assistir o parto, né? Eu fui ver o parto dos meus netos, é interessante você vê ali o momento que a criança, ela
no momento da concepção, né? E é um negócio maravilhoso. Então nós somos testemunhas de um nascimento. O Espírito Santo também é testemunha do seu nascimento espiritual. E ele confirma no seu espírito. Que maravilhoso. Bem, o que mais acontece? Bom, como já falamos, você não vive mais na prática do pecado. Só por quê? Agora tem uma explicação. Porque a lei de Deus está escrita no seu coração. Não é só porque você leu na Bíblia ou porque falaram para você. É lógico que também está na Bíblia, a Bíblia confirma, mas a lei de Deus é escrita no seu coração. E como que é isso? É porque você passa a ter um conhecimento espiritual do que é certo e que é errado. Que a Bíblia diz, o homem espiritual discerne bem todas as coisas, que ele é capaz de discernir o bem e o mal. Agora sim você pode discernir corretamente, tá? Antes você estava enganado, achava que estava certo, mas estava errado. Agora você sabe que é certo e que é errado. Então, por quê? Porque a lei de Deus está escrita no seu coração. Nós temos esse texto de Jeremias aqui, Jeremias 33, que está aqui de uma maneira mais, assim, colocar o texto completo, diz, esta é a aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, está falando daqueles dias que Jesus viria, como já veio, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Olha só, Deus escreve no seu coração, amém? Então é algo interior, algo particular, algo íntimo. A lei de Deus está no seu coração. Por isso você, quando quebra a lei, imediatamente você sabe que quebrou a lei. Você fala, eu fiz algo errado. É porque você não sabe exatamente o que foi, mas você sabe que fez algo errado. Por quê? Lá dentro de você é como se fosse um sinalzinho vermelho, um sinalzinho, um sininho, alguma coisa que toca. Fala, está errado. Aliás, em Colossenses capítulo 3 diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. O que o árbitro faz? Ele aponta o erro, é isso mesmo? Se um árbitro, por exemplo, num jogo de futebol, de vôlei, basquete, ou numa competição qualquer que tem um árbitro, ele não fala nada porque está tudo certo. Mas se ele apitar, é porque tem uma coisa errada. A paz de Cristo, ela tá, você tem paz, está tudo certo, tudo certo. Se a paz sumir, se ela por acaso desaparecer, não quer dizer que você deixou de ser filho, não. Mas só quer dizer que você fez algo errado, tem que consertar. Onde que eu errei? Eu perdi a paz. Então aqui nós temos esse texto maravilhoso. Ele já escreveu no seu coração. E temos uma coisa, tem algo que você não precisa aprender de ninguém. Porque você vai conhecer o Senhor, não porque ouviu falar, mas por uma experiência própria. Tá? Ninguém mais ensinará ao seu próximo, né, ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Quem nasceu de novo conhece o Senhor, de uma maneira particular, totalmente íntima, que só você pode explicar. E Deus diz assim, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Olha que coisa forte que acontece. Que obra maravilhosa do Espírito Santo. Você conhece o Senhor por experiência pessoal, não de ouvir falar, não porque seu pai era assim, sabe? Eu já ouvi expressões assim, pai, por que você está nessa religião? Olha, eu nasci nessa e morro nessa. Mas por quê? Porque meu pai era assim, minha avó era assim, mas é a sua convicção? Não, eu não sei. Eu só sei que meu pai e minha mãe, minha avó, minha bisavó, olha, o Senhor, você não conhece a Deus por experiência própria, nem só ouviu falar, aqui não, conheço o Senhor porque eu tenho uma revelação do Espírito Santo e ele escreveu as suas leis no meu coração, hoje eu tenho o testemunho do Espírito e tenho certeza também que ele perdoou todas as minhas maldades e não se lembra mais dos meus pecados. Coisa maravilhosa se desfrutar dessa paz espiritual. E agora então, fechando aqui o nosso check-up, a pergunta é, se você permanece na fé, vivendo pelo Espírito, ou você já caiu da graça? Uma pergunta que fazer para você mesmo, um autoexame, o texto que a gente lê muito na ministração da ceia do Senhor, quase sempre lê 1 Coríntios 11, diz assim, examine-se o homem a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Lembra dessa parte? Então, esse exame não é só no dia da ceia do Senhor. Esse exame é todo dia. Eu estou na graça, eu estou na fé, eu estou na carne, eu subi, eu desci, eu estou vivo mesmo. Como que é, né? Então,
A pergunta é: permaneço na graça de Deus? E Paulo fala aos Gálatas de uma maneira muito severa. Ele está indignado. Ele fala: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Era um outro evangelho, falsificado. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Olha, e Paulo até diz: vocês estavam indo bem. Aconteceu algo no meio do caminho, teve algum acidente de percurso, vocês começaram a seguir um outro evangelho e voltaram para a lei não salva, a lei apenas aponta o pecado. Jesus veio para cumprir a lei, mas ele veio para que essa lei, as transgressões da lei caíssem sobre ele. Nós somos salvos pela graça de Deus, amém? Amém. Pela lei veio o conhecimento do pecado, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Os Gálatas estavam voltando para a lei, dizendo assim: não, você é salvo pela lei. Por causa da circuncisão, por causa de guardar o sábado, por causa de fazer isso, aquilo, coisa do judaísmo. Assim, olha, isso você pode até fazer, mas isso não salva. Vocês caíram da graça. Somos salvos pela graça de Deus. Então, aí em 2 Coríntios 13:5, ele faz também um desafio para aquela igreja. Os coríntios estavam ali na igreja, os coríntios estavam cantando, louvando, adorando, mas ele fala assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Eu não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Quer dizer, você tem essa convicção de verdade? O Espírito Santo não testifica? Se não é que já estáis reprovados. Paulo falou assim: olha, vocês correm o risco de serem reprovados. Cuidado para não ser reprovado. Tá? Muitos já foram reprovados e não sabem. Eles estão aí correndo, mas já não está valendo mais nada. Tá? Já estão desclassificados da competição. Foram desclassificados, não está valendo ponto mais não. Não está valendo mais ponto para a sua salvação. Tá? Apesar que não tem ponto nenhum no sentido assim. Mas Paulo fala no final da sua vida: eu completei a carreira, combati bom combate, guardei a fé. Completar a carreira significa, ele compara um atleta que luta legitimamente para ser coroado no final, tá? Então, você não vai ter coroa nenhuma se você for reprovado. Você está correndo à toa. Se é que está correndo, alguns até pararam no meio do caminho. Aí Paulo fala assim: examinar-vos a vós mesmos. Então, nessa manhã, nós vamos orar com você para que você passe a fazer um autoexame. E isso você faz baseado no Salmo 139. Sonda, meu Deus. Sondar significa examinar profundamente. Sondar, fazer uma sondagem significa fazer uma pesquisa profunda. Sonda, meu Deus, conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau ou um caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Tem hora que você já nem sabe se você está ou não está, se você... Então fala: Senhor, sonda-me, Senhor, examina o meu coração. Às vezes você não caiu da fé, não caiu da graça, mas você está vivendo uma vida já no seu controle, no controle de Deus. Chega um momento que você volta e fala: Senhor, me perdoa, eu estava quebrando a aliança, vivendo em pecado, ou fazendo a minha vontade. Sonda meu coração, Senhor, sonda-me agora. Comece a orar onde você está. Um momento de oração, um momento de reflexão, um momento de autoexame, é um check-up. É desafiador fazer isso, mas aprenda a fazer isso todos os dias, examinando a si mesmo, para que você possa viver uma vida verdadeira, sem aquela fachada, sem aquela camuflagem, sem aquela máscara, mas uma vida onde você realmente andar na luz, porque a luz revela e as trevas escondem. Se você tem que ficar escondendo o que você faz, mentindo, disfarçando, tem algo errado. A vida da luz é uma vida transparente diante de Deus. Quando nós erramos, ficamos nas trevas, não é verdade? Mas quando nós confessamos, nós voltamos para a luz. Isso já aconteceu comigo várias vezes, eu ficar nas trevas. Aí depois, espera um pouquinho, tem que confessar isso aqui, tem que acertar isso aqui. Aí a gente volta para a luz e sente uma paz tão gostosa. Diz assim, lá em 1 João fala assim: andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Você que está orando, você que está meditando agora, faça a sua oração. Nós estamos encerrando essa parte aqui. Temos certeza que Deus está falando no seu coração e teremos
próximo domingo, check-up espiritual, parte 2, tá? Então, vou estar examinando se você realmente nasceu de Deus. Próximo domingo nós vamos examinar se você permanece em Deus, se você dá frutos do caráter de Deus. Então, não perca. Próximo domingo nós estaremos aqui, ou próxima semana, próximo vídeo para quem está assistindo já a gravação, e haverá uma continuação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.